Começo por você. Eu estou exagerando quando eu falo que o Palmeiras, para mim, o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro. Você vai na mesma linha, tem que ter cautela, o que você pensa, e aí já fica aberto para vocês entrarem. Eu estava falando com o Anderson aqui agora, né? E já falei no Gazeta, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Como você falou, tá indo rumo ao título, né? Porque o Botafogo entrou aquela mentalidade de time pequeno, caiu de produção e nesse momento, na reta de final, o Palmeiras sobe de produção. E detalhe, quem subiu de produção foi o Endrick. Ele que tem sido decisivo nos jogos decisivos do Palmeiras, desde o Rio e ontem também. Então, o Abel ele tem que dar graças a Deus que o Endrick, que ele resolveu colocar como titular, resolveu jogar como o Endrick da base e está sendo decisivo em várias partidas. Então, é importante dizer que, Garrafa, que o Botafogo é uma decepção, claro, é uma decepção. 14 pontos, é bem verdade que o Lúcio Flávio não está preparado para ser treinador ainda. Tem que dar um preparo para ele, tá? Então, por isso que o time também, tudo isso, né, esse somatório de coisas, fez com que o Botafogo... Lembrando que os jogadores do Botafogo que quiseram o Lúcio Flávio como treinador, né? Isso também tem que dividir a responsabilidade com os jogadores e o clube demonstrou que não tem comando também, ou experiência de comando no futebol. Porque o Textor tem dinheiro, mas não tem experiência nenhuma como gestor de futebol. Não, mas americano vai saber entender futebol. Por isso que eu tô falando. O time dele lá na Inglaterra? Então. Tá numa nhaca do horrível, quer dizer. Então, foi a receita do fracasso. Exatamente. Né? Caíram de produção, não são jogadores que não estão acostumados, Paulo, a ser campeão. Sim. Então isso conta bastante, né, Anderson? Numa decisão, então, uma reta final, né? Exatamente. Uma reta final. Os atletas não podem ter uma influência. Eu só fiquei um pouco grande. indignado com essa fala do Abel. Vinda do Paok. Acalme-se, nós vamos chegar lá nesses itens do Abel. Eu tô falando de título, Paulinho. Eu tô falando de título. Deram brecha pro Palmeiras chegar, não tem jeito. Aí o Rony vai e faz gol. Aí já acende mais uma chaminha no menino, porque ele é bom jogador. Tava embaixo, agora já começa a crescer novamente. 14 jogos sem marcar um gol. Endrick vem, Zé Rafael, eu gosto desse jogador, hein? Muito bom. Né? Você que jogou na posição. Tava mal. Mas é um jogador que é importantíssimo no esquema agora, tático mas do tava Palmeiras. mal. É um jogador... Ontem foi uma vitória do Palmeiras com vários significados importantes. O próprio placar de 3-0 foi significativo porque foi o mesmo placar com que o Palmeiras tomou a bucha do Flamengo. Então, devolveu num outro gigante, que é o Internacional, o mesmo placar que tinha pedido para o Flamengo. Recuperou alguns jogadores que estavam em baixa, como o Rafael Veiga, que roubou a bola para o Endrick marcar o gol, o Marcos Rocha, que estava também já tendo uma desconfiança muito grande da torcida, jogou uma partidaça, o Marcos Rocha, e como foi capitão, do time, foi capitão do time. O Mike jogou de novo, o Zé Rafael voltou a jogar bem. Né? O Naves entrou no segundo tempo, no lugar do Luan machucado, jogou bem esse menino. O Vanderlan fez uma jogadaça. Então, o Palmeiras começou, nesse jogo contra o Internacional, a mostrar outra vez algumas coisas que fazia um tempinho que não mostrava. E além desses nomes que você está falando, o Miller citou o Endrick. E aí eu pergunto ao Anderson, o quanto o Endrick tem importância nessa reviravolta desse Palmeiras? Porque quando o Palmeiras perde o Dudu, e aí vem aquela caminhada toda até a eliminação na Libertadores com Boca, o Abel não conseguia achar um time. Aí ele acha com Breno Lopes e Endrick lá na frente. Qual é a importância do Endrick? Todo o conjunto é importante, como todo mundo falou, né, Anderson? Mas tem um garoto com a idade que tem, que vai à seleção brasileira, e domingo no mês a gente falava, hein? Domingo no mês a gente falava aqui. Endrick na seleção, deveria ir e ver a convocação. Qual a importância do Endrick nesse novo cenário do Palmeiras, Anderson? Ontem ouviu a entrevista coletiva do Abel, eu gosto de ver essas entrevistas coletivas dos treinadores, Fernando Diniz, enfim, os treinadores de ponta. E ele tem o comando da equipe dele, né? Você vê, o Endrick, ele entrou na equipe, como lá atrás, muita gente pediu o Endrick antes já, né? Só que foi ele mesmo que falou, o Endrick vai ter um momento dele, e acho que o momento dele chegou. E chegou no momento que ele está em evolução. Foi quando o Rony caiu de um pouco de produção, aí perderam o Dudu. Então, assim, são atletas que têm a confiança do seu treinador, que tem o comando diário, e você vê que ele tem o time está na mão dele. Você vê que no momento mais crucial da competição, o Palmeiras está subindo de produção. E outra coisa, né? Você vê um jogador com personalidade, jogador. Você vê um jogador que pega, chama a responsabilidade no meio dos veteranos.
Vem de jogador. E foi chama a emblemático, né, Paulo? Vem comigo, joga em mim. Então é isso que tá faltando no futebol brasileiro. Tem jogador se escondendo na bola. O Endrick não, ele não se esconde na bola. O que ele fez ainda mais na base, nós estamos falando aqui sobre fundamentos. É o menino que bateu de perna direita, bate com a perna esquerda, cabeceia. Então é um garoto força, né? que tem força. Foi preparado para isso, para esse momento dele, né? Aliás, sobre... É importante, Rafa, é importante dizer também que, para sorte do Abel, o time praticamente todo do Palmeiras deu uma caída. Piquerez, tá? Sim. Mas, nessa reta final, o Endrick subiu. É isso aí. E o goleiro do Palmeiras já está há 3 anos num nível muito alto. Ele tinha que estar na seleção brasileira, porque ontem ele salvou o Palmeiras. Ele salvou em 3 oportunidades. É isso. Na cara do gol. Inclusive no começo do jogo. Já que o assunto é o Endrick, o Abel falou rapidamente no material do Silvestre, mas vamos ouvir o que o Abel pensa, porque ele foi questionado sobre o Endrick, e muito se clamava, ainda contra o Boca, põe o Endrick, põe os meninos para jogar. E o Palmeiras, o Abel ficou na sua convicção, não colocou os meninos e foi eliminado. E aí ontem ele fala do crescimento do Endrick. Vamos acompanhar o Abel para colocar o Abel nessa roda também, com você aí na sua casa, ouvindo o técnico do Palmeiras falando sobre o Endrick, que a nossa bancada está comentando. Vamos ouvi-lo. Estamos muito contentes com ele, como te disse. Começou muito bem a época, teve um período muito difícil também e graças ao trabalho dele e à dedicação dele voltou outra vez e tem-nos ajudado. É isso que nós queremos. Por isso é que ele foi um jogador especial, foi vendido com uma idade especial para um clube especial. O Abel, se tivesse apostado no Endrick, é claro, o Si não entra em campo, né, gente? Já temos 3 jogadores aqui, né? Tem eu, o Alex e a Michele, né? Mas tem 3 jogadores, Se não entra em campo. Mas não fica aquele gostinho, gente. Se tivesse, talvez, ouvido um pouco a torcida, parte da torcida ficou na bronca quando foi eliminado pelo Boca, porque é um Boca meia boca. Essa é a verdade. Por isso a gente cobrou. Não é isso? E aí, será que se tivesse apostado no Endrick ali, a história não podia ser outra desse Palmeiras Libertadores, gente? Poderia até, né? Poderia. E o próprio Abel... Você foi um dos que criticou muito na rede social. Você não vai afinar pro Abel agora. Não é com essa, não. Esse negócio que o Abel fala aí, ele fala de uma maneira geral. Não dá para mensurar, ele fala 3%, né? São figuras de linguagem que o Abel usa para falar de torcedores que criticam, mas as críticas fazem parte. Ele mesmo, em várias coletivas, fala que ele também erra, né? Eu erro, os jogadores erram, todo mundo erra. E ele também erra, ele admite que erra. Ele só não fala em que momentos que ele erra, mas ele também fala que erra. E eu acho que nesse momento ele errou. Contra o Boca Juniors ele errou. Ele deveria ter colocado mais cedo. Sim. Pelo menos o Endrick. Não precisava colocar todos os meninos mais cedo, mas pelo menos o Endrick, né? Ele insistiu por muito tempo no Rony em má fase. Agora é fácil falar que o Rony viveu uma má fase. Mas por que ele insistiu 6 meses com o Rony em má fase? Poderia ter tirado o Rony e preservado o Rony há mais tempo. Igual o Breno Lopes agora. O Breno Lopes está vivendo dos gols contra o São Paulo. Ele não aparece já faz uns 7, 8 jogos que só perde gol. Então, é caridade com o Breno Lopes? É o jogador mais injustiçado do Palmeiras. Se tem alguém que eu injusticei foi o Breno Lopes. Ele falou isso lá contra o São Paulo. De lá para cá não fez mais nada. Agora, Anderson, você que gerencia a base do Juventus, trabalha com os meninos, esse cuidado do Abel com o Endrick é um cuidado excessivo, faz parte mesmo, porque ele é um fora da curva da molecada no geral, não é? Ele está soltando aos poucos e o Endrick já vai para o Real Madrid. Como é para o treinador, quando olha para um garoto, você que gerencia, né, trabalha com essa garotada, como é que é essa relação de pôr um cara que, como disse o Paulo, que chamou responsabilidade, né, num jogo extremamente pesado contra o líder do campeonato? Quando você vê qualidade no atleta, você tem que ter confiança e apostar. Né? Você não pode guardar muito as 7 chaves, porque senão daqui a pouco não acontece as coisas da forma que deve acontecer. Foi o caso, né, que a gente está comentando no jogo contra o Boca Juniors. Mas o Endrick já está mostrando que é um jogador com personalidade, fora da curva já há algum tempo. Né? Então eu acredito que quando você tem um jogador desse na base, que vem numa ascensão como ele vem, eu acho que... Não pode perder tempo. Pode perder. Ainda bem que o Endrick, o Everton, principalmente, eles não abriram mão do Campeonato Brasileiro como o Abel. Lá atrás o Abel disse ele abriu mão do campeonato, quer dizer, é verdade. Mas eu acho que o Abel abriu mão nas entrevistas, mas lá dentro e na prática, acho que ele não abriu. Senão o Palmeiras não ia estar aí. Não, então não tem que falar essas coisas. Tá bom, tudo bem. Não tem que falar. Então ele pagou, ele deu um tiro no próprio pé. Sim. Ele abriu mão do campeonato, mas o Endrick e o Everton não abriram mão. Tanto é que
o Hendrick decidiu vários jogos. Agora, gente, eu abri o programa aqui. Põe o hino do